Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, meus votos de muita paz e que esta manhã nos possa envolver aqui nesse hálito festivo em que o Espiritismo nos prende, a fim de que reflitamos de forma tranquila a respeito dessa questão eminentemente grandiosa, eminentemente fundamental, qual seja a questão educacional. Quando nós pensamos em educação e nos damos conta de que, desde Allan Kardec, entendemos que educar é a arte de formar caracteres e, acompanhando o que diz a ciência formal vinculada à pedagogia e encontrando a confirmação da tese kardeciana nesses estudos e ampliações da ciência humana, constatamos que, de fato, a tarefa de educar é dessas tarefas desafiadoras, ao mesmo tempo instigadoras, que acabam por envolver pais, mães, familiares em geral, e se estende aos profissionais que também são chamados a lidar nessa faina. A nossa reflexão desta manhã, então, será em torno de uma proposta de educação espírita. Como a nossa doutrina é de uma riqueza inabordável, há muitas propostas possíveis, há muitas propostas evidentemente valiosas, que já temos e outras que poderão chegar até nós, ajudando-nos a pensar essa temática. Nesta manhã, queremos começar por refletir a respeito dos objetivos da educação. Quando nós falamos em objetivos da educação, temos que fazer uma ligeira consideração semântica neste campo. Quando nos referimos a objetivos, estamos nos reportando a fins que queremos obter imediatamente. Coisas que queremos que ocorram a curto prazo. Quando uma educadora, suponhamos a mãe, diz para um filho, para uma criança: guarde seus brinquedos, aprenda a guardar seus brinquedos depois que brincar. Ela não quer que isso aconteça daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, uma existência inteira. Ela quer que aquilo aconteça já. E no outro dia, quando a criança relega os brinquedos, ela retorna e diz: já não lhe falei para guardar os brinquedos depois que brincar? Então, esse hábito que ela quer que a criança crie, de guardar os brinquedos, ela não quer para o futuro, ela quer para já. E a criança aprende isso logo. Não há nenhuma necessidade de que guardar brinquedos seja para outra encarnação ou para daqui a 20, 30 anos. Logo, essas questões que nós queremos que o educando aprenda já, um já que se estende deste momento há alguns poucos meses,
há alguns poucos anos, nós chamamos de objetivos da educação. Sempre pensando que objetivos, para usarmos esse peso semântico, tem a ver com curto prazo, tem a ver com questões imediatas. E curto prazo estará sempre relacionado ao prazo total que a gente dispuser. Se eu dispuser de 10 horas para realizar esse trabalho, o que será curto prazo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 30% desse prazo. A partir daí estaremos no médio prazo. E depois do médio prazo estaremos no longo prazo. Se nós tivermos 20 anos, 30 anos, o que será curto prazo? 1/3 aproximadamente desse período. Então, curto prazo não tem um valor exato, porque depende do prazo total que disponhamos. Então, em educação, trabalhamos sempre pensando naquilo que queremos para já, para curto prazo, o que queremos imediatamente e aquilo que queremos para depois. Então, a educação tem seus objetivos, repetindo, coisas que queremos que o educando alcance imediatamente, em curto prazo ou a curto prazo. Mas a educação também tem seus fins. Como falamos que objetivos são fins que se deseja para curto prazo, podemos dizer que fins são objetivos que se pretende para longo prazo. Sempre que a gente quer que algo seja aprendido para que vá se incorporando na vida da pessoa, pouco a pouco, na vida do educando, pouco a pouco, estamos nos referindo a coisas mediatas, não mais imediatas. Esse I é a negação. Queremos que sejam mediatas. Queremos que a pessoa consiga alguma coisa imediatamente. Quer dizer, não imediatamente. Imediatamente é já, para curto prazo. Imediatamente eu dou tempo. Pode haver tempo. Quando dizemos que a educação prepara a criatura para ser feliz, isto não é para hoje. Isso não é para amanhã. Isto é para longo prazo. Isso é imediato. Quando dizemos que a educação é importante para uma sociedade harmonizada, vemos que isso é muito amplo. Porque sociedade harmonizada, a gente não disse em que área, então a ideia é que seja uma harmonia geral. E quando é que teremos uma sociedade geralmente harmonizada? Amplamente harmonizada. Então, isso é um objetivo que se pretende para longo prazo. Logo, esse objetivo de longo prazo, costumamos entendê-lo nas áreas pedagógicas como sendo fins da educação. Naturalmente, se nós trocarmos um termo pelo outro, isso não dará pena de morte absolutamente. Desde que nós estejamos entendendo o que é que a gente está querendo dizer. Eu posso dizer que a minha finalidade era que ele aprendesse a guardar os brinquedos. Está entendido, é para agora. O meu objetivo é que a humanidade seja harmônica no futuro. Está entendido. Eu usei a palavra objetivo num contexto de fim, eu usei a palavra fim ou finalidade num contexto de objetivo, porque são sinônimas. Apenas explicitamos melhor a ideia quando arrumamos assim. Os fins são imediatos, são para longe. Os objetivos são imediatos, são para perto. Mas essas duas coisas visam a educação. Logo, ninguém se atormentará se no lugar de fim usar objetivo ou no lugar de objetivo falar em fins. Não há nenhum problema. Deste modo, partimos para uma outra reflexão
em torno da questão educativa. É que nós estamos sendo desafiados já há um bom tempo a termos que encarar uma nova situação que se apresentou no mundo. Não no mundo lá longe, não no mundo da Ásia, da África, da Europa, da Oceania. Uma novidade que vive aqui conosco, nas nossas cercanias, na nossa vizinhança, dentro de nossa casa. E essa novidade é a geração nova. Mas não é uma geração nova qualquer, porque em todas as épocas houve gerações novas. Se nós estabelecermos que cada geração é ajustada numa faixa de 30, 40 anos, para que a gente diga, fulano é de outra geração, em cada vivência nossa, em cada encarnação nossa, se não desencarnarmos cedinho, experimentamos a convivência com algumas gerações. Alguém que tenha hoje 80 anos, já terá passado ou vivido pelo menos 3 gerações. A dos seus filhos, a dos seus netos e talvez a dos seus bisnetos. São gerações. Seu filho já não foi exatamente como ele foi, seus netos não são exatamente como os filhos foram, e os bisnetos muito menos. Mas não foram em que sentido? Em sentido geral, em sentido amplo, em sentido lato. A cada geração o mundo é outro. A cada geração a sociedade aprendeu coisas novas. O progresso tecnológico nos trouxe implementos novos. A cada geração há modismos que não haviam na anterior ou nas anteriores. Deste modo que, para alguém que tenha hoje 100 anos de idade, a primeira vez que ouviu falar em avião, ouviu falar em aeroplano. Se nós falarmos em aeroplano para os nossos netos hoje, eles se rirão de nós. Para quem tem 60, 70 anos hoje, quando se falava em escritórios de contabilidade, se falava em máquinas de datilografia. Os meninos gargalharão de nós se falarmos isto hoje. Ou terão dúvida, o que é máquina de datilografia? E nós que temos os filhos e os netos agora recente, são os nossos filhos e os nossos netos que nos estão ensinando a lidar com o computador. Porque eles já nascem computadorizados. Eles saem da placenta já com DS na mão, com Nintendo na mão. E como Nintendo nada diz, tenho que pedir a eles que me ajudem. E vamos vendo como as gerações se modificam. E aí vamos pensar, quando foi, para analisar uma coisa bem superficial, quando foi que nossas mães, nós que já passamos dos 30, pouco ou muito dos 30, quando foi que nossas mães nos deixaram sair de casa com alguma roupa rasgada ou remendada? Você não vai sair de casa com essa roupa. Hoje as mães dizem, você vai sair de casa com essa roupa, porque ela comprou na boutique. Hoje se compram as roupas rasgadas, caras, na boutique. Olha que mudança de paradigma nas vestimentas. As roupas chiques são sem bainha, são desbotadas, são manchadas. Quando foi que há 30, 20 anos a gente saía com a etiqueta da roupa para lá de fora? Hoje é chique. A gente faz propaganda das lojas, paga caro a loja e ainda faz propaganda dela ou da marca. E todo mundo acha normal. Não se diz fulano estava bem vestido, fulano estava com um Armani. Diz a marca do figurinista. Vejamos que mudaram-se os tempos na moda para usar uma coisa bem superficial.
Se nós entrarmos no mundo da alimentação, é outro escândalo. Quando é que nossas mães, ainda me refiro à turma dos 30 para frente, nos deixavam nos empanturrar de Coca-Colas e de sanduíches? Tínhamos que comer feijão com arroz, salado. Eu tive que aprender a comer quiabo e jiló, guisado, e acho hoje uma maravilha. Mas no começo, tive que aprender. Até porque não tínhamos escolhas como a nossa garotada tem hoje. Se não quiser comer isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí a criança abre a geladeira, tira um danoninho, tira não sei de quê, tira não sei de quê, e sai para a rua comendo, já almoçou. E as mães juram que seus filhos não comem nada. Eles passam o dia comendo bobagens. Nesses tempos de há 30 anos por aí, a gente se assentava à mesa para fazer as refeições. Mudaram-se também esses paradigmas. Porque as pessoas sentam-se no seu tempo. Quando um está chegando, o outro está saindo. Quando um está saindo, o outro chega. Quando dorme, o outro acorda. Dentro da mesma família. Então é fácil que os elementos da família não se encontrem, não se vejam, não se relacionem morando debaixo do mesmo teto. Estamos numa era das comunicações pelo bilhete, pelo celular. Dessa forma, a geração nova nos vai trazendo outras reflexões ou nos vai impondo outras reflexões para que a gente não se perca. Os progressos da tecnologia, as novas diretrizes da vestimenta ou da alimentação não podem alterar a nossa familiaridade, a nossa vivência familiar. O que nos trouxe a reencarnação não foi a roupa nem a comida, foi o sócio espiritual, a convivência entre espíritos, para ter de mais ou para ter de menos, mas temos que conviver. É nessa convivência que as pedras se arrastam nesse rio da vida e vão se tornando abauladas, vão perdendo as arestas. É nesse entrechoque dos indivíduos dentro de casa que nós vamos conseguindo fazer as conquistas para as quais renascemos. Então, dentro dessa questão da geração nova, que Allan Kardec aborda de forma muito bonita, muito grave, em A Gênese, vale a pena nós pensarmos na composição espiritual dessa geração nova contemporânea. Quando nós olhamos para os nossos filhos ou os nossos netos e dizemos assim: meu Deus, mas de onde é que veio essa criança tão diferente de mim? Nos hábitos, às vezes a cara é igualzinha, mas nos hábitos, nas maneiras, nas respostas, no tirocínio, na rapidez, no poder de inferir. Crianças nos dão respostas de adultos, falam conosco de uma forma que nos surpreende. De onde é que vieram essas crianças? Do mesmo lugar que nós, do mundo normal primitivo. Muitas delas estavam aqui encarnadas quando a gente estava lá, outras já estavam lá quando a gente veio, e elas ficaram nos acompanhando de lá, ampliando aprendizados lá, uma vez que aprendemos tanto aqui quanto no mundo dos espíritos. E quando chegaram, já chegaram portando um instrumental que quando a gente veio para cá, ainda não tínhamos. Mas eles vêm com um instrumental correspondente à era em que eles vão viver, do mesmo modo que nós. Chegamos em nossa época com o material necessário à nossa vida aqui.
porque o Criador não erra, não comete equívocos. Nós tivemos em nossa época o que a gente precisava para a nossa época. Então nós encontramos, lamentando bastante, alguns pais que imaginam que eles foram injustiçados e que então seus filhos precisaram ter tudo aquilo que eles não tiveram. É um discurso muito comum entre a classe pobre e entre a classe média. E é uma brutalidade pensar assim. Não refletimos a respeito das razões que nos fizeram não ter o que hoje meus filhos têm. Se Deus não erra, como nós temos certeza, aquilo que me faltou era o que precisava me faltar. Caso contrário, eu não teria realizado o que realizei. Contudo, aquilo que me faltou é que eu pude chegar até aqui. Afirma o espírito Joana de Ângeles num dos seus textos. O que hoje te falta, arrojaste fora. Então, como nós somos reencarnacionistas, admitimos que aquilo que hoje nos falta e nós ansiamos por ter, por conquistar, por obter, é aquilo que nós já tivemos muito no passado, fizemos mau uso, jogamos fora, desatendemos, e agora a gente está no esforço de valorizar o que atiramos fora. Então essas crianças que chegam hoje tão diferentes, elas não são tão diferentes assim. É que nós temos o costume de observar o intelecto da criança. O que dá status à nossa família é uma criança inteligentíssima, que desde cedo fala tudo, e conversa, e toca músicas, e canta, e requebra, e dança. E aí nos esquecemos de observar quem é essa criança tão interessante assim. Esquecemos de nos apegar ao seu lado espiritual. Porque em A Gênese nós ouvimos isso na fala do Kardec, que seriam espíritos com grande potencial intelectual, com capacidade de entender a Deus, mas com graves dificuldades no capítulo da moral. Então, para quem conhece a doutrina espírita, é óbvio que vai valorizar a inteligência intelectual da criança, a capacidade de abordagens que a criança tem, mas não poderemos olvidar, ou relegar, ou renegar o fato de ser a nossa criança uma criança tão somente no aspecto psicofisiológico. A sua psicologia ainda reflete a imaturidade neurológica do cérebro. Então a nossa criança é perenemente lúdica. O mundo dela é um mundo de fantasias, de ludicidade, de possibilidades eternas. Mas se a gente prestar atenção, ela carrega medos, como todos nós. Ela carrega inseguranças, como todos nós. Ela apresenta dúvidas em variados campos da existência. Ela mostra descrença, agressividade, instintos violentos, encontradiços em todos nós, em tese. De modo que o que o Espiritismo nos chama é para abrir os olhos a essa realidade espiritual da nossa nova geração. O que fez o nosso notável companheiro, escritor
Hermínio Corrêa de Miranda, escreveram um livro belíssimo que ele intitulou Nossos Filhos são Espíritos. Ratificando a fala da doutrina espírita acerca dessa realidade, de que os nossos filhos são espíritos. Às vezes os vemos tão engraçadinhos que parecem bibelôs, tão inteligentes que parecem o gênio da lâmpada encarnados em nossa casa. E aí ficamos explorando esse lado que dá ibope, esse lado que nos faz receber aplausos. Exibimos nossos filhos como quem exibe um troféu. Toca para titia, meu filho. Canta para vovó, diz um versinho. A criança, não vou, não quero. Claro que ela tem razão. Porque os adultos querem exibir seus filhos, como a gente exibe o bezerro de boa raça que a gente comprou, como a gente exibe o móvel da Idade Média que adquirimos no antiquário, como a gente se exibe. E não imaginamos se naquele exibicionismo que a gente propõe à criança, se eu não estarei mexendo no passado dela. Aí vemos mães e pais que desnudam seus filhos para o clube, para ser a rainha disso, a rainha daquilo, o príncipe disso, a miss não sei das quantas. E estamos paralelamente vendo crescer na sociedade a pedofilia. Por que será? Mas as mães continuam tirando as roupinhas de suas filhas, de seus filhinhos, para ganhar aplausos e medalhas de lata, que não servirão para nada, espiritualmente falando. Nós, das velhas gerações, é que não estamos nos aparelhando devidamente para receber as novas gerações que estão chegando. Não são as novas gerações intraduzíveis, não são as novas gerações incontornáveis, são as velhas gerações acomodadas, são as velhas gerações que já tiraram a toalha e acham que os nossos filhos já deveriam nascer, afinal de contas, poderiam chegar de fábrica já funcionando totalmente, com todas as suas potências. Não é bem assim. Daí, esses espíritos que formam a nova geração são almas de todos os níveis, como na nossa geração também. Nós tivemos jovens, crianças, que desde cedo eram gênios. Daí a história vir trazendo gênios desde todos os tempos. Quando a gente quer lembrar de um gênio, a gente lembra de Mozart, que não é de hoje. Quando a gente quer lembrar de um gênio, a gente lembra de Beethoven, que não é de hoje. Em todas as áreas, nós vamos achando geninhos em outras gerações. De modo que, se a gente parar para pensar, todas as novas gerações são desafios para gerações que já estavam aqui. Se lermos as histórias da sociedade egípcia, da época de Cristo, ou antes dele, os conflitos entre as gerações existiam. Quando lemos a história da Revolução Francesa, do século XVIII, o desespero das novas gerações, querendo jogar por terra aquela loucura que encontraram da velha geração, em que as pessoas se locupletavam do trabalho das massas, viviam moscando em torno dos nobres, como secto, como entourage, vivendo todos no palácio, em torno do palácio, como parasitas, sem fazer nada, exatamente como acontece hoje, mutatis mutandis.
nas devidas proporções. Em todos os tempos, houve criminosos, assassinos. Quando abrimos os livros sobre os grandes criminosos da história, não são de hoje. Quando falamos de Tamerlão, de Gengis Khan, de Rasputin Barba-Roxa, não são de hoje. A nossa geração já ouviu falar mais proximamente do bandido da luz vermelha. Já nos assustamos com Jack o Estripador, está mais próximo. E hoje nós estamos falando de outros barbarismos da nossa sociedade. Mas, olhando a história, virtudes e loucuras são de todas as épocas do mundo. De modo que nós constatamos que o grande problema não é de quem chega, é de quem está. Que nunca se prepara ou raramente se prepara para o novo que virá. Dessa forma, ficamos desejosos que os nossos filhos, componentes dessa nova geração, nos entendam, nos respeitem, nos amem, colaborem conosco em casa. Mas quando foi que lhes falamos dessa necessidade? Quando foi que exemplificamos isso para eles? Quando foi que os persuadimos a fazê-lo? Quando foi? Pelo contrário, a gente poupa as nossas crianças de fazer qualquer coisa. Nossas crianças têm que ir para a escola, estudar, fazer balé, fazer pintura, fazer não sei o quê, estudar inglês, estudar francês. Nossa criança fica no zigue-zague, vai e vem, e vai e vem, e vai e vem. Elas não criam limo em casa. Como nos nossos velhos tempos a gente criava limo em casa, a gente brincava em casa, a gente comia em casa, a gente vivia com os pais em casa. Hoje nossas crianças viajam com a escola, com a família, conhecem Disney, conhecem aqui, conhecem ali, elas têm outros descortinhos e não aprendem a fazer nada em casa, com raras exceções. Gradativamente vão desaparecendo as bordadeiras, que há poucos anos era uma qualidade de uma moça que ia casar, saber cozinhar, saber bordar, saber pintar um tecido. Era uma honra a moça fazer seu enxoval de casamento. Hoje, ela se lembra do casamento porque tem que escolher a festa, qual vai ser o buffet, quantos convites vai fazer e o que vai comer. Depois é um tal de abrir lata, de abrir lata, de abrir lata, de abrir lata e abrir pote. Mas tanto o noivo quanto a noiva, tanto o marido quanto a mulher aceitaram esse status quo. Foi a família que fez esse jovem e essa jovem assim. Sem dúvida. Então a gente está reclamando de quê? Diz o ditado popular, a gente chora de barriga cheia. A nova geração nunca nos disse, estou nascendo pronto, hein? Nós aqui, mas esse menino é muito inteligente. Esse menino foi meu pai na outra encarnação, mas na outra, nessa é meu filho. Como Deus não erra, é porque eu tenho alguma coisa para passar para o meu pai da outra encarnação, caso o tenha sido. Nós aqui enfeitamos os nossos pequenos com tanta guirlanda, os elogiamos tanto, os paparicamos tanto, e eles vão ficando imprestáveis. Eles vão assimilando essa doideira que a gente lhes põe na cabeça. Nós imaginamos que incentivar seja envaidecer. Nós temos o dever de incentivar nossos filhos em tudo de bom que eles façam. Mas não custa sentar junto deles para sabermos quais são os filmes da TV que eles estão assistindo, ou que eles gostam. Conversar com eles. O que você mais gosta nesse filme, meu filho? Sem ir para corrigir, ir para conversar. E aí nós vamos conhecendo as tendências dele. Eu gosto quando o mocinho vai e mata o bandido.
Eu gosto quando o bandido vai e mata o outro. Aí eu estou vendo o que ele carrega por dentro, a bagagem. Meu filho, mas por que você gosta? Se isso acontecesse com o papai, isso acontecesse com a gente, eu vou ensinando o meu filho, a minha criança, a pensar, a refletir. Ah, com meu pai não. Então, mas aquele outro que morreu lá era pai de alguém. Nós vamos gradativamente, não precisamos brigar, nem solenizar. Agora eu vou lhe ensinar. Não, a gente ensina conversando, a gente ensina fazendo, a gente ensina indo junto. Me recordo de quando acabei de psicografar uma página de Dona Benedita, em que ela fala do culto do Evangelho no lar com as crianças. Quando eu li o título, o que ela falou sobre isso? Porque já tem tanta coisa escrita sobre culto do Evangelho no lar, mas com crianças não. E Dona Benedita nos disse então, na mensagem que ela escreveu, que às vezes nós pecamos porque a gente quer que naquela hora, naquele dia, nos assentemos em torno da mesa. A criança odeia. Aí a família que apaga a luz. A criança detesta e fica rindo. E ela então nos diz que o culto, esse culto é cultivo de Jesus, do Cristo no coração da criança. A gente faz na viagem, está no carro, enquanto o pai dirige, a mãe pega o livrinho, conta a história e conversa alegremente no carro. Agora vamos cantar aquela musiquinha que a gente aprendeu lá no centro, dentro do carro, enquanto viajam. Ou param debaixo de uma árvore. Vamos agora fazer nossa conversa sobre a lição de hoje. E a criança aprende, canta e brinca e gosta, enquanto está sentado no sofá da sala. Conta aquela historinha para a mamãe, meu filho, como é que foi? Como é que você aprendeu? É do Evangelho, é da aulinha, sem nenhuma solenidade. Jesus não tem hora para nos penetrar a alma. A qualquer momento Ele penetra-nos a alma. Quando eu quero criar uma solenidade com a geração nova, ela abomina e zomba da gente. Com toda razão. Mas ao lado disto, nós quebramos a solenidade sem tirar a respeitabilidade. Nós vamos ensinando aos nossos pequenos, desde pequeno, que quando a gente entra em casa, tira o boné, tira a cobertura, tira o chapéu. É um sinal de consideração e respeito. Hoje, a garotada usa boné em qualquer lugar. Na sala de aula estão de boné, na rua estão de boné, na igreja estão de boné. E eu fui falar num centro espírita, o dirigente do centro sentou à mesa para me apresentar de boné. Eu digo, deve ter algum problema capilar, alguma coisa, um piolho, sei lá o quê. Era a deseducação doméstica. Nós viemos de um tempo que quando íamos cumprimentar uma pessoa na rua, a gente tirava o chapéu. Vimos isso e vemos isto ainda com os nossos avós. São coisas boas do passado. Quando estamos lidando com a nova geração, é muitíssimo importante, é indispensável que a gente tenha em mente que não são todas as coisas antigas ruins e que nem todas as coisas novas são boas. Então nós salvamos as coisas antigas que são boas e deletamos aquelas que são nocivas, dispensáveis. Como deletamos as coisas novas que não prestam para a formação dos nossos filhos e somamos experiências antigas que não devem ser violadas nem atiradas fora. Dona Benedita fala da importância de nós voltarmos a abençoar os nossos filhos, como faziam nossas mães, nossos avós. Só que nós tomávamos bênção, bênção pai, bênção mãe. E eles nos diziam, Deus o abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Hoje em dia vivemos a era do oi, tchau, oi, tchau. Dá rap isso, né? Mas os benfeitores espirituais, então, nos dizem
que mesmo quando os nossos filhos dizem: oi mãe, oi pai, o pai leia nesse oi: bênção pai, e respondam-lhes: Deus te abençoe meu filho. Essa energia que a gente projeta sobre os nossos filhos quando eles saem de casa é fundamental. Eles saem carregando no ouvido aquela frase última que nos ouviu ao saírem de casa: Deus te abençoe, Deus te abençoe. A prece muitas vezes deles de manhã foi ditada pela mãe ou pelo pai. À porta de casa, na garagem: Deus te abençoe meu filho, vá com Deus meu filho. E Dona Benedita escreve numa outra mensagem: fale de Deus aos seus filhos. Quem é que tem deixado de falar de Deus aos filhos? A nova geração? Não, os velhos. A gente não tem mais tempo. Vejamos que coisa estranha. A divindade nos deu máquina de lavar, máquina de passar, máquina disso, máquina para andar na rua, máquina para limpar a casa, fogão autolimpante. Quanto mais máquina para nos tirar do serviço braçal, menos tempo a gente encontra para as coisas do espírito. Olha que infantilidade moral. Quando Deus nos vai impedindo de muito trabalho braçal, é para que a gente tenha mais tempo para introjetar-nos, para olhar para dentro. Só que como eu tenho máquina, eu arranjo mais um emprego. Como a máquina faz, eu arranjo mais uma coisa para fazer. E o espírito vai sempre ficando em segundo, em terceiro planos. A culpa é da nova geração? Não. Das velhas que aqui estão. Acomodadas, incapazes, preguiçosas, indolentes ou desapercebidas. Então, surgiu no meio da sociedade um movimento que nós chamamos de psicologismo. O psicologismo é uma contrafação da psicologia. É uma psicologia não séria, é uma psicologia popular. Dessa coisa, com crianças não pode falar assim, senão traumatiza. Com criança a gente não pode botar de castigo, com criança a gente não pode. Olha, E aí as mães não sabem mais como lidar com as crianças, porque elas ouvem tantas coisas. Aí a gente entra no shopping, a criança está no chão rolando para lá: eu quero, e grita, e sua. E a mãe: minha filha, meu filhinho. A velha geração que nós formamos vem do tempo em que a mãe dizia: levante-se meu filho, sente ali. E a gente levantava e sentava, porque sabia o que era a nossa mãe. Quando ela dizia, ela não estava brincando. Hoje a criança rola, grita e bate na mãe, bate no pai. Minha filha, meu filhinho. Porque com criança a gente não pode chamar atenção, então traumatiza. Aí depois é a polícia que tem que traumatizar o jovem e dar-lhe cacetada. Seria muito bom se nós tivéssemos tempo de refletir sobre isto. Em que é que nós convertemos a nossa família? Num ninho de crianças sem limites. As crianças não sabem mais onde parar. Elas querem tudo, elas podem tudo. São reizinhos, são rainhas da casa. Quando, em verdade, se nasceram nossos filhos, é porque Deus sabia que nós tínhamos um instrumental para conduzi-las. Salvo casos expiatórios de patologias, quando alguém nasce filho de uma mulher com deficiência mental, é claro que Deus sabe que esse nascimento não é para que o doente mental eduque o outro. É para que entre naquele fluido, naquele campo de necessidades, resgatando débitos antigos. Mas as pessoas lúcidas, eu peço licença a vocês para falar de uma experiência que eu tenho vivido
com filhos de psicólogos. Ai, meu Jesus. Porque a pessoa faz tanta psicologia para interpretar seu filho que não educa. Não, mas isso, se eu falar isso amanhã, no futuro... Mas e a parte da educação que é imediata? E os objetivos da educação, aqueles que eu quero para agora? Esses eu tenho que fazer. Quando nos lembramos que Napoleão Bonaparte, o imperador dos franceses, exprimiu-se um dia de maneira espetacular no que foi repetido mais tarde pela notável Maria Montessori, professora italiana, a princípio para deficientes e depois para todo tipo de criança. Napoleão disse que para que uma criança seja educada é necessário que se eduquem seus pais, o que significa educar a criança anterior. E Maria Montessori afirmava que se começa a educar uma criança 20 anos antes dela nascer, educando-se aqueles que serão pais dessa criança no futuro. Então, na medida em que nós vamos relegando nossa criança de hoje, porque ela é muito cheia de salamaleques, especial e sem limites, é claro que eu estou condenando as sociedades infantis do futuro a terem pais e mães horrorosos. Porque se a pessoa aprendeu a viver sem ter limites, como ensinará limites aos outros? No Rio de Janeiro, jovens classe média e classe alta batem em mulheres no meio da madrugada encontradas na rua, porque supõem que sejam prostitutas. Mas quem é que diz que tem que se bater em prostitutas? Em Brasília, filho de classe média alta incendeia o índio porque achou que fosse mendigo. Mas onde é que está escrito que a gente tem que incendiar mendigo? E nós ficamos a olhar e perguntar: onde foi que essas crianças aprenderam isso? Acompanhei alguns casos na minha cidade, no Rio de Janeiro, e um pai de um dos jovens: mas como vão prender meu filho universitário junto com bandidos? Os outros é que eram bandidos. O filho dele, que tinha arrebentado com a servidora doméstica, não era. Olha a cabeça do pai ainda depois do crime perpetrado. Aí eu fiquei com pena do rapaz. No mesmo Rio de Janeiro, um casal pobre cujo filho tinha cometido algo similar, quando chegou em casa e os pais viram na televisão: você vai conosco à delegacia, meu filho. Nós lhe ajudaremos o tempo que for necessário, mas você vai pagar pelo crime que fez. Educação. A massa de nós protegeria seu filho criminoso, contrataria advogados soezes, venais, compraria a consciência dos compráveis, colocaria a culpa em outro para defender o sangue. Mas o sangue vai ficar aqui na terra. O que vai conosco é a riqueza que o ladrão não rouba. Como é que eu estou reclamando da geração nova, se é a geração velha poluída? Os nossos filhos não nascem de chocadeiras. Mesmo quando a fecundação é feita in vitro, eles têm que ser nidados, esses embriões, na mãe. Quando encontramos deslates, tormentas, desajustes na formação infantil, não é por culpa da infância, que é lúdica e não sabe o que está fazendo. É dos adultos que lidam com ela, que não se desenvolveram e ficaram infantilizados.
Dessa maneira, nós pensamos em relegar essa educação que a gente não consegue desenvolver com a nossa nova geração a terceiros. E quase sempre o terceiro, primeiro, é o professor. Mas eu pago essa escola tão cara, o que é que esses professores estão fazendo? Ganhando pouco. Os pais pagam caro aos donos da escola, que pagam pouco a quem lida com a criança. O problema da mais-valia, discutido por Marx no século XIX. Aquele que faz o trabalho é o que menos recebe. O que fabrica a geladeira, a televisão, o computador é o que menos recebe por aquilo. Então o professor é obrigado a suportar as crianças mimadas que chegam das nossas casas. E ai do professor que brigue, que chame atenção, que ponha de castigo, porque os pais vão desacatá-lo na escola. E nos esquecemos de que o professor não desceu do reino dos céus para educar os nossos querubins. São homens e mulheres na sociedade vivendo os mesmos ou piores problemas que nós. Cada professor, cada professora é alguém que luta com seu problema econômico, com doença na família, com aluguel para pagar, com seus conflitos sexuais, emocionais, psicológicos, que escolheu como profissão lecionar, mas não educar filho dos outros. Com isto, vale a pena pensar que eu estou infrutíferamente relegando o trabalho educacional para terceiros. Quantos são os casais que, para economizar, põem as crianças com a avó durante o dia em que eles estão trabalhando? Mas a avó não tem que falar nada com a criança. A avó não pode educar, senão eles brigam com a avó. Ué, mas se os pais estão trabalhando o dia inteiro e a criança está com os avós, a quem que essa criança vai ouvir? Quem é que está educando essa criança? E para compensar essa ausência de pai e de mãe, se premiam as crianças com coisas. O que a criança pede, a gente dá por causa da consciência de culpa. Já que eu não convivo com ela, deixa eu dar o que ela pede. E a criança, essa geração nova, vai entrando no mundo do consumo. Cada dia é um tênis novo, é uma t-shirt nova, é um computador novo, é um programa novo, é um jogo novo, E nós, das velhas gerações, condenando o consumismo destes tempos. Quanta hipocrisia! Se somos nós que estamos desenvolvendo esse consumismo nos nossos filhos. Meu filho, mas esses tênis estão novos ainda. Por que você não pode usar? Ah, porque meus colegas... Mas são seus colegas. Nós já temos que viver dentro do que a nossa família pode. O planejamento da nossa família, que obedece àquela relação a que nos reportamos, com o nome de contexto. Por que que eu vou comprar isto? Por que que eu vou gastar naquilo? Vou dar a meu filho tudo que eu não tive. É uma estultice, é uma tolice, porque eu vou acabar perdendo meu filho. Todo mundo que quer dar ao filho o que não teve, fatalmente vai errar, porque deveríamos dar ao nosso filho aquilo de que ele precisa. Para que ele aprenda a viver com normas, com regras, para que ele saiba juntar, economizar, administrar a mesadinha que o pai deu, que o avô deu, que a mãe deu, para a merenda na escola. Meu filho, esse é o dinheiro da merenda da semana. Se você gastar, não tem merenda durante a semana. E a gente vai acompanhando. Não larga. A gente diz isto e vai acompanhando. Quanto é que você já tem?
Tem gastado quanto? Para ensinar a nossa criança a administrar seu dinheirinho. Nós encontramos adultos que cada vez que recebe o pagamento, continuam no vermelho, porque já queimaram no cartão, já compraram não sei de quê, aí tem 250 pares de sapato, 300 vestidos, não sei quantas camisas. Fui à casa de uma companheira que tinha 25 calças jeans, ou de brim, não sei se todas eram jeans. Para que se tem um corpo só? Se a gente usar uma por dia, dá para lavar para a próxima semana. Eu só precisaria ter 7. 25. Outra amiga me disse: Raul, eu tenho 150 pares de sapato. Digo, louvado seja Deus, com 2 pés ou você é uma centopeia? Né? Emanuel disse isso a Chico Xavier. Para que você quer tanto sapato? Você só tem 2 pés, Chico. E só vai poder calçar um par de cada vez. E aí nós vamos ouvindo os discursos da geração que já estava. Não é que cada vestido tem que combinar com brinco, tem que combinar com arranjo do cabelo, com sapato, com cinto, não sei de quê. Então, quando viajam as damas, a mala é uma coisa descomunal. Só de adereços, de penduricalhos, porque aí o cordão não pode ser aquele que eu botei com aquela roupa. Mas quem foi que disse isso? Onde é que isso serve à vida? Não significa que a gente tem que viver com aquele vestido de Maria Mijona, comprido até os pés, 7 dias por semana. É bonito que as mulheres, que os rapazes andem na moda, se vistam bem, mas há um nível de equilíbrio. A partir de rompermos esse equilíbrio, é desajuste consumista. Demos o nome que dermos. Visitei uma amiga brasileira que mora nos Estados Unidos, e quando eu cheguei à sua casa pela primeira vez, ela me disse: Raul, nós vamos entrar pela garagem, mas você não repare não, porque a garagem, a última coisa que faz é guardar carro. Como ela é brasileira, vinda da classe pobre, que casou com um homem mais ou menos, tudo que ela vê em promoção, ela compra, muito. E eu pergunto assim, mas quando é que você vai usar isto? Havia toalhas, todas empacotadas, tudo, que já estavam dando ferrugem. Toalhas de banho, toalhas de mesa. E nos Estados Unidos o que mais tem é promoção. Entrei no quarto dos meninos. Em volta das camas dos 2 meninos, só haviam pares de tênis. Só havia pares de tênis. De toda cor, de todo modelo, promoção, promoção, promoção. Digo, mas meu irmão, o que é isto? E aqui a gente tem que aproveitar. Eu digo, mas você está aqui, você tem promoção toda semana. Compre um, gaste, quando você precisar do outro, tem promoção de novo, você vai lá e compra na promoção, é barato. Agora, você compra, aplica esse dinheiro todo nas promoções de coisa que você não usa, some isto e veja se tivesse aplicado. Quanto é que você teria com isso tudo que está guardado e que não presta para ninguém? Eu vou mandar para minha família no Brasil. Enferrujado? Perguntei a ela. Parece a mentalidade brasileira de dar coisa aos pobres, né? Quando não presta mais para ser usado. E ainda tem aqueles que tiram os botões, o zíper, e manda para os pobres. Não, eu dou tudo para os pobres, mas fica os botões, o zíper, as coisas boas da casa. É uma mentalidade estranhíssima de caridade. E a minha amiga disse que ia mandar aquilo tudo enferrujado para a família no Brasil, que certamente ia morrer de felicidade. É a geração nova que está complicada? Não parece, porque os filhos dela estão aprendendo essa loucura com ela. E com o marido que não fala nada. Como ele ganha? Mas esse dinheiro que é gasto assim a rodo e sem nenhum critério, nenhum contexto, não poderia estar sendo mais útil?
Ela não poderia estar financiando o estudo do familiar aqui no Brasil, com aquele monte de toalha guardada, roupa guardada, aquelas centenas de pares de tênis. Mas tudo isso depende da maturidade do senso moral. É importante que a gente veja que estamos jogando uma carga em cima da geração nova e não estamos refletindo sobre a geração nossa, que está recebendo a geração nova. Os problemas mais graves têm sido encontrados em nós. A garotadinha gosta de computador. A garotadinha tem ideia fácil. O que você falar, ela aprende. O que você orientar, ela segue. Mas se você não tem o que falar e nem o que orientar, elas ficam no computador. Elas entram na página tal, elas entram no site qual, elas ficam ali, aprendendo aquilo, bebendo aquilo. Se os pais ou educadores têm maior lucidez, ensinam-lhes a entrar nos bons sites e a fazer boas operações no computador. Trabalham para que eles desenvolvam jogos de interação educativa nos computadores, porque é uma máquina formidável. Mas quando não tem esses valores, o que a gente vai esperar da garotadinha? As consequências disso tudo nós já falamos. Fragilidades, inseguranças, inconsequências, futilidades. A gente conversa com muitas moças lindas, até que elas abram a boca. Tão vazias. Ela só fala em moda, em Gisele, nas modelos, no vestido que ela vai fazer para a festa. Elas não têm nenhum assunto pró-vida delas. É tudo futilidade. Se vai ao baile, se não vai com quem dançou, sua amiga está namorando com não sei quem. E tudo assim, futilidades. Os rapazes, a mesmíssima coisa. Eu acho tão bonitinho quando eu chego e os mocinhos estão com aquele gel no cabelo, vai o cabelo para um lado, o cabelo para o outro, parece que eles levaram o choque elétrico. Eu digo assim, tomara que tenha alguma coisa boa dentro desse vaso. Que parece umas plantas, né? Sim. Eu fico torcendo para que não seja bonitinho só por fora, aquele monte de galhozinho, aquelas coisas todas. Ela faz assim, as nossas mães de 30 anos passados, você não vai sair com esse cabelo, certamente nos diriam, né? Mas hoje a moda é essa, os fabricantes de pente já desencarnaram todos, né? De fome. Que hoje as moças e rapazes passam o gel, pronto, vai com a mão, do jeito que quiser. E quanto mais estapafúrdio, mais na moda. Até aí não ofende. Não é um problema moral isso aí. É um problema visual de quem gosta. Seria bom se a nossa garotada raspasse a cabeça, enrolasse o cabelo, pusesse um vaso na cabeça, o que fosse, mas tivesse a consciência de que está reencarnada para chegar a Deus. Isso seria importante. Quando pensamos na questão educativa, não podemos perder de vista a responsabilidade familiar, que estamos já trabalhando, deglutindo isso aqui pouco a pouco. Mas vale a pena nos lembrarmos de Emmanuel, quando se referiu, eu gosto muito dessa frase, no seu livro Consolador, que a primeira escola ainda é o lar. Não há como fugirmos disso. Nossas crianças fazem seus primeiros aprendizados conosco em casa, no lar. Aprendizados bons, aprendizados ruins, os primeiros são do lar. E com suas mães. Porque é a primeira pessoa com quem o espírito reencarnado convive. A primeira. Que ele passa 9 meses presos a ela, psíquica e fisiologicamente. Os vínculos de um filho com sua mãe são inquebrantáveis.
ainda que ele ame a essa mãe ou odeie a essa mãe, os vínculos que ele tem com ela são inquebrantáveis. Por causa dessa peculiaridade da reencarnação, de fazer com que filho e mãe fiquem imantados durante 9 meses lunares. Qualquer que seja a coisa que a gente viva pela vida fora, a primeira pessoa em quem a gente vai pensar é na nossa mãe. Quando a gente é garoto, quando a gente é rapaz, qualquer tolice que fez na rua, conheceu a primeira namorada, primeiro namorado, o que minha mãe vai dizer? O que minha mãe vai pensar? Primeiro a gente ferve, depois pensa na mãe. Nem no pai, na mãe. Porque é a mãe que define. Se a mãe não gostar da moça, vai ser uma batalha campal. Se a mãe gostar da moça, ele vai casar com ela. Se a mãe gostar do rapaz, será meu novo filho. Se a mãe não gostar do rapaz, será nova batalha campal. E aí, mãe, o que você achou dele? Minha filha, depois a gente conversa. Não gostou. Porque quando ela gosta, ela diz logo, amei de paixão. Então nós começamos a pensar nessa questão do lar como primeira escola. Será que nós estamos relegando isto? E não imaginamos o valor do primeiro aprendizado. A voz popular diz assim, a primeira experiência a gente nunca esquece. E a gente diz isso com um certo nonsense. A gente diz isso sem refletir muito, mas é verdade. Qualquer adulto, idoso ou não, que vá a um psicólogo para um tratamento, para um acompanhamento psicológico, o profissional vai descobrir nas suas atitudes, nas suas ações, problemas, tormentos ou felicidades desenvolvidos na infância. Alguns profissionais dizem que é preciso matar a mãe que está atormentando essa pessoa. Não é matar de mesmo, é eliminar essa pressão da educação materna sobre o indivíduo. Ficamos imaginando uma mãe machista que tenha criado seus filhos, principalmente os filhos homens, com aquela ideia de que o homem não faz isso, o homem não entra na cozinha, o homem não lava a roupa, o homem não faz comida, homem não chora, homem... Estragou o homem. Claro que estragou o homem. Pobre coitada da mulher que casasse com ele, ou se unir a ele, porque ele será imprestável. Ele não faz comida porque não é coisa de homem. Ele não lava roupa porque não é coisa de homem. Ele não limpa a casa porque não é coisa de homem. Ele não chora porque não é coisa de homem. Vai infartar aos 40 anos. E as esposas em desespero, trabalhando fora, cuidando de menino, tendo que arrumar as coisas para o marido, porque ele chega do trabalho, senta, abre o jornal, espera ela chegar para fazer o jantar ou o almoço. É uma maldade com a educação. Nós temos que criar os nossos filhos para a independência. Eles têm que aprender a fazer. Mas nós temos tantas empregadas que nós, os pais, pagamos. Eu não sei se meu filho, se minha filha vão poder pagar amanhã os mesmos empregados que eu posso pagar hoje. E mesmo quem tem empregado tem que saber fazer para ensinar, para orientar e dizer como é que quer. Cheguei numa casa em dada ocasião, aqui no nosso país, que havia várias empregadas. Na cozinha havia 3 moças cozinhando. O ovo estrelado que veio para a mesa, ele não estava bem estrelado, ele estava carbonizado. E eu fiquei pensando, será que porque eu sou preto, ela achou que preto come ovo preto? O arroz agarrado no fundo, e quando ela pôs na terrina, veio queimado junto para a mesa. Eu imaginei, quando olhei, a dona da casa vai dar uma bronca. Lê do engano.
nos assentamos na casa felizinha, qualquer de nossas irmãs, esposas, não permitiriam isso. Leve isso de volta, tira isso aí, como se faz uma coisa dessa? Primeiro que já teria orientado como estrelar o ovo, como fazer um arroz, para ficar soltinho. Às vezes vem aquele irmão, unidos venceremos. Porque se a dona de casa não sabe fazer, ela não sabe orientar. Até para que a gente tenha empregadas que nos sirvam bem, a gente tem que saber orientá-las para que elas nos sirvam bem. Senão ficamos joguetes da ignorância geral. Não nos custa ensinar. Aquilo que é trabalho só de mulher, Deus definiu. Por mais que um homem goste de crianças, só mulher fica grávida. Então ter menino, engravidar, sabemos que só mulher. Isso é coisa de mulher. Por mais que um homem queira matar a fome do seu filho, dar-lhe o seio para mamar, só a mulher. Então, esse trabalho de mulher. Saiu da placenta, chegou cá fora, homem e mulher podem fazer qualquer coisa. Limpar, dar banho, botar para dormir, ninar, andar, problema. Estamos diante de uma necessidade de fazermos uma revisão didático-pedagógica em nossa família. Quando falamos em didático-pedagógico, é exatamente para evocar as preocupações da pedagogia e da didática. Desde a velha Grécia, com as devidas nuances que o tempo impôs, as alterações que as épocas impuseram, a pedagogia, que teve começo com aquele que levava a criança ao educador, era o pedagogos, ou pedagogos. E era quem levava a criança para aprender. Hoje, a pedagogia se ocupa daquilo que se deve ensinar nas diversas faixas etárias. E a didática se ocupa do modo como essas coisas da pedagogia deverão ser ensinadas. Então, a didática se ocupa com os processos, os métodos, as formas. A pedagogia com os conteúdos. A família precisa pensar que conteúdos precisa transferir às suas crianças e de que maneira. Há necessidade urgente de considerarmos que os nossos filhos não são bichinhos de estimação. Não podemos fazer com os nossos filhos o que bem quisermos, sob pena de arcarmos com as consequências da vida que eles terão à frente. Nós teremos sido corresponsáveis. Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos se constitui uma missão a patermaternidade no mundo. Pergunta 582. Os Espíritos disseram que mais do que uma missão, é um dever, porque implica na melhoria da sociedade. A sociedade do futuro e de um futuro bem próximo será graduada em função da forma como estejamos educando as nossas novas gerações. A criança aprende tudo, meus irmãos. Maria Montessori escreveu um livro inteiro
para dizer que a criança tem a mente absorvente. É o título do livro. A mente absorvente. Absorve tudo, de bom ou de ruim. Se educarmos para cima, a criança cresce. Se educarmos para baixo, ela despenca. Quando Allan Kardec, também em O Livro dos Espíritos, numa nota que ele escreveu, a seguir a resposta da pergunta 685, item A, ele diz lá no meio da resposta que as questões econômicas do mundo estão deixando de lado algo que é fundamental, e ele põe a educação. Ele refletiu que os problemas econômicos já no século XIX eram devidos à deseducação ou falta de boa educação de quem lidava com as economias do mundo. Mas ele esclarece que não estava falando em educação intelectual, porque um economista tem educação intelectual, tem uma boa formação intelectual. Ele se referia à educação de ordem moral, mas fazia questão de aclarar que também não era educação moral teoricista, em que a gente fica dizendo jargões e dizendo frases de efeitos e palavras de ordem. Não, era a educação capaz de mudar caracteres, porque só se educa quando se muda o caráter do indivíduo. Daí não adianta a criatura ter 1000 livros na cabeça, memorizados, se nada disso serve para que sua vida seja melhor, seja maior e faça da vida dos outros também uma vida maior, uma vida melhor. Quando nós temos apenas cultura intelectual, somos sabedores, conhecedores. Quando aplicamos esses conhecimentos para o bem nosso e daqueles que conosco vivem, tornamo-nos sábios. É a partir daí, então, que os bons espíritos têm nos dito da necessidade, da urgência de que os pais voltem a comandar o processo educacional dos seus filhos, com todo respeito às terceirizações da escola, dos avós, dos tios que cuidam. Importante é que os pais assumam esse comando. Se os pais não amarem a seus filhos a esse ponto, não poderão esperar que ninguém mais os ame. Porque se nós que os gestamos, que lhes demos o nome e o lar, os estamos relegando, o que a gente vai esperar que a professora faça se ela está às voltas com os seus também? Não me adianta mandar os filhos apenas para o psicólogo, para o orientador educacional, para o analista. Esses profissionais, por melhor boa vontade que tenham, também são seres humanos em luta com seus conflitos e devem ter filhos também atormentados. Li em dada ocasião, num jornal do Rio de Janeiro, a transcrição de uma carta de um psicanalista holandês que se havia suicidado. E antes do suicídio, ele deixou essa carta que os jornais publicaram. Uma carta longa, técnica, muito bem escrita. Via-se que ele não escreveu sob estado de tormenta, ele escreveu com lucidez. Mas num ponto me chamou a atenção, porque ele disse que em 28 anos de prática profissional na psicologia, na psicanálise, ele havia encontrado cerca de 98% dos conflitos e dos dramas, os mesmos dramas que ele portava. Então ele não tinha resposta. Como ele não tinha resposta para si,
Ele não tinha resposta para os consulentes, para os clientes. E isso foi estabelecendo em sua alma um desespero, uma sensação de incapacidade, de nulidade. Materialista como era, achou que a mais fácil saída seria pela autodestruição. E comete mais um equívoco e realiza mais um engano para somar-se aos conflitos que ele já carregava. Há necessidade de que voltemos às bases da nossa realidade. Todos nós somos espíritos reencarnados. Nosso desiderato é o amor, é voltar a Deus pelos caminhos que nos mostrou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai, ninguém, se não for por meio desse caminho que eu aponto, dessa verdade que eu trago, dessa vida que eu oferto, se não for por mim. Então vale a pena que nós tenhamos esses velhos espíritos, renascidos agora em novos corpos, guardados sob nosso carinho. Não um carinho de paparicações, de beijos e abraços apenas, mas o carinho do respeito ao seu futuro. Nossos filhos serão aquilo que deles nós fizermos, com poucas exceções. Porque a paternidade é mais do que uma missão, é o cumprimento de um dever para com a vida, para com a sociedade. Por causa disto, é que ao refletirmos a respeito de uma nova proposta de educação segundo o Espiritismo, nós não podemos esquecer de que essa educação precisará ser espiritualizada. Ou seja, essa educação deverá ser estruturada a partir da consciência que tenhamos de que os nossos filhos são espíritos, tanto quanto nós próprios o somos. Para a felicidade nossa, desde alguns anos, temos encontrado estudiosos da questão educacional que estão se aproximando dessa realidade do extracorpóreo, do suprabiológico. E já podemos ler a respeito da educação emocional, da educação sentimental, que corresponde à formação da emoção, dizendo que o ser humano é um ser emocional, não apenas intelectual. Mostrando que o ser humano é um ser extrafísico, porque emoção é extrafísica, o sentimento é extrafísico, embora se reflitam sobre o físico. E certo é que a doutrina espírita nos vem falando dessa educação espiritual com todas as letras. Desde a pergunta 383 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec deseja saber dos imortais qual é a importância para os espíritos que nascem na Terra de terem que passar pelo período da infância, reencarnados com o objetivo de evoluir. Olha a palavra objetivo usada como fim. Cabe a todos aqueles incumbidos de educá-los colaborar nesse processo, diz o Espírito de Verdade. Quando Allan Kardec deseja saber por que é que quase sempre
nessa eclosão e final de adolescência, a criatura muda seu comportamento, seu temperamento, seu modo de apresentar-se diante da vida. Na pergunta 385, Kardec quer saber, será que mudou o espírito? Será que é um outro espírito que tomou o corpo? Os imortais lhe dizem, não, é o mesmo espírito que retomou seu patrimônio do passado. Quanto mais lúcida seja a educação da infância, mais harmonizado será o indivíduo para atravessar a adolescência. Quão melhor haja sido a educação infantil, menos densa a crise da adolescência. Quanto mais a criança tenha sido relegada no seu processo educacional, mais cruel, mais violento se torna a crise da adolescência. É daí então que precisamos espiritualizar nossa visão dos nossos filhos e dos nossos educandos, porque o mundo que vamos encontrar daqui a pouco estará nas mãos deles. Costumo dizer àqueles aos quais tenho chance de falar, em função do que vou aprendendo dos imortais, que ainda quando nós não tenhamos alcançado essa visão espiritual quanto ao porvir, mas se temos convicção de que vamos voltar à terra, tratemos de educar bem as novas gerações, por egoísmo, para preparar bem o nosso berço de depois, por interesse pessoal, porque eu quero encontrar pais e mães que me tratem bem, médicos responsáveis, engenheiros, advogados, políticos, administradores, que daqui a pouco mais estarão coordenando a sociedade para a qual eu voltarei. Quando não seja por amor, que seja por interesse pessoal, o nosso esforço por educar bem as novas gerações. Agradecendo a Jesus Cristo por ter nos aberto as portas do planeta Terra, permitido que nós e eles, nossos entes queridos, nossos educandos, nossos educadores, pudéssemos aqui nos reunir nesse cadinho terrestre, nessa família terrestre, gradativamente arrumada até chegar na nossa família doméstica, a nossa família do lar, para que nela aprendêssemos o respeito e o amor que devemos à macrofamília. Agradecemos então ao nosso Mestre por nos haver permitido esta chance atual. E sabedores de que, ao buscá-lo, ele jamais nos faltará. Como podemos ler no Evangelho de João 6:36, quando ele alega, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Busquemos a Jesus. E nessa busca silenciosa, muitas vezes dorida e chorosa, ao encontro dele, carregando conosco os nossos, que lhe possamos dizer do imo da alma, sabemos que tu nos amas, Senhor. Sabemos que as mensagens do Pai junto a nós tu proclamas. E porque sabemos de tudo isto, pedimos a tua comiseração, a tua assistência para com a nossa pobreza interior. Seja aqui no além, seja onde for, reveste a nossa lucidez da claridade do teu reino mais uma vez, Senhor. Porque por nosso turno já conseguimos refletir que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, e ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a ti, educador, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa, uma vez que o engano costuma pedir luz exatamente onde a verdade mora, e a caridade
Ora, ora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda quando tu te vejas humilhado, ainda quando tenhas que marchar sozinho, nas desfigurações, nos aleives do caminho, inflama-te de amor, de disposição, amor que em todo tempo, em todo lugar é sol ardente, é sol fecundo. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre espera de ti a bondade, o perdão, a educação, a renovação, a paz, a fé sincera, para que se estabeleça então a glória da vida e para que todos festejemos um dia a redenção do mundo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.